Olá pessoal, olha quem está aqui hoje para mostrar pra gente como é que funciona um Kanban de estoque. Arthur, diretor operacional da Isoflex e responsável por alterar a precisão do nosso estoque de 70% para 99% em 6 meses. Sim, são dados reais aqui da nossa empresa. E eu esqueci o que eu ia falar. Sim, são dados reais aqui da nossa empresa e ele vai contar o que ele e a equipe dele fizeram para chegar nessa precisão de estoque, né? Nessa acuracidade de estoque. Para quem não lembra o que é acuracidade de estoque, você pode acessar o vídeo que está no card aqui, ou você também pode acessar o link que está aqui embaixo, que a gente falou sobre isso já no vídeo anterior, tá bom? Se você está curtindo a nossa saga rumo a um estoque mais organizado para 2021, não esquece também de deixar o seu like e compartilhar o vídeo para ajudar a gente a divulgar mais ainda os benefícios da gestão à vista para a sua empresa e para várias outras empresas do Brasil. Vamos lá então. Arthur, hoje a gente está aqui para falar para quem não sabe nada sobre Kanban, sobre produção enxuta, sobre organização de estoque, como que funcionam essas metodologias e mostrar para essas pessoas que você não precisa ser um especialista em Kanban para conseguir entender essa realidade e para conseguir transformar o seu estoque. Vamos mostrar para o pessoal como é que coloca isso tudo na prática? Vamos ensinar o pessoal a colocar na prática isso tudo, tá? Então, colocar um Kanban em prática é muito fácil, qualquer empresa consegue aplicar a metodologia. Então, nós vamos explicar para vocês como que funciona, tá bom? A gente precisa entender basicamente como que funciona o fluxo de materiais dentro da sua empresa, seja de produtos acabados, seja de matéria-prima. A gente vai explicar tudo nesse vídeo hoje. Tá, então você está falando que a gente vai colocar aqui 2 exemplos para o pessoal. O primeiro exemplo vai ser um exemplo de Kanban de estoque voltado mais para quando você tem uma produção e que você vai falar sobre o estoque da matéria-prima. E num segundo exemplo, a gente vai falar sobre o Kanban de estoque de um material que o pessoal já tem pronto e só vai revender, correto? É isso aí, nós vamos fazer então a explicação do Kanban de estoque, citando esses 2 exemplos, tanto para a matéria-prima que circula entre almoxarifado e produção, quanto o produto acabado que sai da expedição e vai para o seu cliente. Em outro momento a gente explica para vocês como funciona o Kanban de produção, ok? Então, uma coisa é Kanban de estoque e a outra coisa é o Kanban de produção. Perfeito. Agora vamos lá, para a gente começar a entender quais são os setores e quais são as pessoas envolvidas dentro de um processo de implantação de Kanban de estoque. Certo, no Kanban de estoque, que é o caso que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje, nós temos o almoxarifado, né, o almoxarifado central, no caso da nossa empresa aqui, onde basicamente é o estoque, tá certo? E nós temos a célula de produção, ou operador de produção, o local onde a produção está acontecendo. E nós vamos explicar como que a gente faz a integração entre o almoxarifado e a célula de produção. Certo, e para que serve um Kanban de estoque? Desculpa. O Kanban de estoque ele serve para você fazer a ligação entre 2 setores, no caso o almoxarifado central e a célula de produção. Você vai em algum momento avisar o almoxarifado que aquele produto está em falta na produção e o almoxarifado vai ter a função de levar esse material até o ponto de consumo, que no caso é a célula de produção. Tá. Quando você diz célula de produção, você quer dizer um setor da produção, por exemplo. Se eu colocar aqui o exemplo de uma panificadora, né, você vai ter o pessoal que faz a confeitaria e tem o pessoal que faz o pão. Você pode considerar que o pessoal que faz o pão é uma célula de produção. O pessoal que faz a parte de confeitaria seria outra célula de produção. Exatamente. Para fazer a ligação entre esses 3 jogadores, esses 3 players, né, você teria fichas Kanban. Essas fichas Kanban são nada mais é que o sinal que vai conectar o almoxarifado com a produção. Então ela vai de um setor até o outro e retorna sob a forma de material. Certo, então vamos levar o pessoal na prática para conhecer, para ficar tudo isso mais claro? Vamos lá. Vamos lá então, gente. Bom, a gente está aqui no meio da produção, tá? E o Arthur agora vai explicar pra gente
o começo do ciclo. Aqui seria o começo, certo, Arthur? Exatamente, aqui é onde o ponto de consumo da matéria-prima. Esse aqui é o setor cliente, tá? O que é o cliente? É o nosso cliente interno, ele é a célula de produção. A célula de produção vai ser ligada com o almoxarifado através da ficha Kanban, né? E esse é o princípio do Kanban. Kanban é a ligação entre dois setores. Aqui nós temos o ponto de consumo, que é a célula de produção, e lá onde a gente acabou de mostrar é o almoxarifado. Tá, então só para o pessoal entender, esse primeiro exemplo que a gente está dando aqui é referente a um sistema mais de produção, como se fosse um Kanban de estoque de matéria-prima, correto? Exatamente, então aqui nós estamos na célula de produção, onde ele faz a montagem dos quadros. Então o que acontece? Ele vai colocar as cantoneiras restantes nesse quadro, tá? Esse quadro já está com 2 colocadas, a gente coloca as últimas 2 cantoneiras, que é o processo dele. Pode ser um outro processo qualquer na sua produção, na sua empresa, né? Pode ser os arremates, pode ser, enfim, qualquer coisa. Usei as cantoneiras estavam aqui, nessa caixa, tá? Nessa caixa cabem 100 unidades, ok? Então, aqui dentro tem uma ficha Kanban. À medida que eu usei as 2 últimas cantoneiras, então eu retirei as cantoneiras, me sobrou uma ficha Kanban. Essa ficha Kanban é que vai fazer a ligação entre a célula de produção que nós estamos aqui agora e o almoxarifado, onde a gente estava agora há pouco. Okay? Isso é o Kanban, é a ligação, é a conexão entre 2 setores. Aqui está escrito o setor que corresponde, o código eu imagino que seja o item que a pessoa está fazendo a retirada, o nome do item, que é acabamento da moldura, e aqui a quantidade do lote, que está escrito unidade, 100 peças. Mas assim, como é que essa ficha vai parar lá no estoque central, Arthur? Essa ficha daqui, ela vai ser retirada dessa caixa, ela vai ficar armazenada aqui no canto e após, né, durante a rota de abastecimento do almoxarife, aquela pessoa que a gente mencionou agora há pouco, o almoxarife vai fazer a sua rota, né, a pessoa que tem uma rota estabelecida aqui dentro da empresa, a cada 2 horas, no nosso caso, a cada 2 horas ele passa por todas as células de produção pegando essas fichas aqui. Então, quando ele pega essa ficha, ele leva de volta lá para o almoxarifado, ele separa o material necessário para fazer a próxima rota e quando ele vier para essa próxima rota, ele já vai estar em posse. Na próxima rota, quando ele fizer, ele vai trazer aqui a ficha com a respectiva quantidade de cantoneiras. Então ele vai trazer isso aqui e vai deixar aqui. Ou seja, aqui que é a célula de produção nunca fica sem material. Então o posto de trabalho está com a peça certa, na hora certa, no lugar correto. Então a pessoa não perde tempo, não tem que buscar a peça, não tem que solicitar a peça. Ele sempre tem peças disponíveis para ele produzir na hora que ele precisa. Tá, e você comentou que no nosso caso, essa pessoa dessa rota de abastecimento, ela roda a cada 2 horas. Né? Você falou no nosso caso, isso significa que para outras empresas esse período pode ser mais curto ou mais longo. Exatamente, dependendo da empresa, da complexidade que você tem, da quantidade de peças e volume de peças que você tem em circulação, você pode fazer rota de 15 em 15 minutos. Óbvio que você precisa ter uma estrutura muito bem organizada para que você consiga chegar nesse grau de detalhamento, de a cada 15 minutos ter uma rota. No nosso caso aqui, nós definimos que 2 horas é um período adequado para que o pessoal fique com peças suficientes para produzir e não ficar sem peça ao final do ciclo de 2 horas. Entendi. E daí quando a pessoa faz, a cada vez que ela faz esse abastecimento, ela já pega outras fichas para levar de volta lá para o estoque central. Exatamente, aqui são várias células de produção, então ele vai passar nessa rota pré-definida, ele vai passando, coletando as fichas e ele já vai trazendo a mercadoria junto, inclusive. Então ele vem com o seu carrinho, né, entregando peças e coletando fichas. E esse é o princípio da rota, esse é o princípio do abastecedor. Ah, mas eu sou uma pequena empresa, não tem como ter uma pessoa que faça esse tipo de coisa. Nessa situação, você pode delegar uma pessoa para fazer a entrega dessas fichas e entrega no almoxarifado. E depois disso, o almoxarifado separa, né? E você pode coletar novamente as peças e trazer aqui para os pontos de consumo. Tá, e essa ficha, o que acontece quando essa ficha chega lá no estoque central? Ela vai direto para uma caixa que já tem itens, ela vai para aquele quadro de Kanban que você estava mostrando lá pra gente. Para onde que vai essa ficha? Essa ficha que eu mostrei para vocês, ela vai pro almoxarife, né? Essa pessoa que é o almoxarife, ela vai lá dentro do estoque e ele vai buscar o item, certo? Então ele vai lá e coleta a mercadoria, começa a separação, ele está dentro de um supermercado, imagina que é um supermercado, então ele passa com a sua cestinha, né, e vai fazendo as coletas dos materiais
A hora que ele tiver tudo feito, tudo pronto, na próxima rota, ele vem e já passa entregando todas as mercadorias, todos os itens de produção. Entendi. Essas fichas aqui, elas aqui são organizadas de 100 em 100, elas já vêm empacotadas do fornecedor, em que o próprio almoxarifado, o próprio almoxarife, faz essa função de separar, selecionar a quantidade. Se esse item vier em quantidades, em sacos maiores de 1000 unidades, ele faz a separação de 100. O que importa é que esta célula de produção receba apenas 100 unidades. Ele não pode receber 1000 unidades. Se ele receber 1000 unidades, é muito para ele. Ele não tem nem espaço para armazenar 1000 unidades. Entendi. E todos os itens aqui que estão aqui, por exemplo, né, a gente vê aqui que tem alhetas, parafusos, né, todos esses itens também têm as suas devidas fichas, né, como dá para ver aqui, ó. Aqui está a ficha dos parafusos, né, da cantoneira metálica. Certo. Os itens que a gente está falando aqui são os principais desta célula de produção. E todos eles estão alocados de forma via Kanban. Tá. Vamos fazer o seguinte então agora, vamos voltar lá para o almoxarifado e vamos mostrar para o pessoal onde que está esse item que a gente estava falando agora com a ficha dele, que eu acho que também vai ficar mais visível para o pessoal entender. Vamos certo. lá? Vamos lá. Vamos voltar. Arthur, que a gente sabe qual que é o ponto, em que momento que eu tenho que comprar de volta esse material, porque assim, até agora a gente pegou e fez a explicação, né, da troca de fichas ali do Kanban, mas qual que é o momento que eu vou fazer essa compra de fato? Certo, então você viu que à medida que eu vou retirando essas caixas, né, esses pacotes daqui, eu estou simplesmente levando essa mercadoria desse almoxarifado central, eu estou levando lá para o ponto de consumo, estou levando lá para a célula de produção. Né? Mas em momento algum eu falei, tá, mas e quando que eu vou dar baixa nesse material? Então, cada empresa trabalha de uma forma diferente. Né? Aqui na nossa empresa nós temos um ERP, nós temos um sistema. E a gente vai, cada vez que eu tiro uma desses sacos, né, aqui do meu almoxarifado, eu entro no sistema e dou a baixa desse item no sistema. Então eu vou lá e falo, olha, tirei 100 unidades desse material. A ficha é um mero sinal, a ficha é um mero coadjuvante, ela vai seguir junto com esse produto e ela vai lá para o setor. Eu vou entrar no meu sistema e vou dar baixa desse material. Então, à medida que eu vou dando baixa, em algum momento a gente precisa recomprar esse material. Certo? Então, qual que é a conta? Como é que a gente sabe? Quando que eu compro de volta? Quando que eu não compro? Então, cada empresa sabe do seu consumo. Né? Nós temos um histórico desse item aqui, a gente sabe quanto consome por dia. Então, eu preciso saber quantas unidades eu preciso ter para fazer o ponto de recompra. É como se fosse uma caixa d'água, o meu nível de água vai baixando, e eu tenho uma válvula. A hora que a válvula chega no limite mínimo, que a gente regula, ela libera para entrar mais água. Basicamente é isso. Então cada empresa tem o seu próprio ponto de consumo, seu ponto de recompra. Tem que ser bem calculado para que você não fique sem material. E ao contrário também, tem que ser bem calculado para que você não fique com estoque excedente. O estoque excedente é um desperdício muito grande na sua empresa. Certo, isso entra bastante naquilo que a gente também falou no vídeo anterior, que era justamente sobre você ter esse nivelamento do teu estoque, né, para você, primeiro, não ter dinheiro parado, né, com um estoque excedente, correto? Exatamente. E também você não ter estoque faltante, para daí não acabar ficando sem produto para poder vender para o teu cliente. Era isso, né? Perfeito. Tá, vamos lá então. Chegou um pedido, chegou uma nota fiscal aqui e a pessoa da separação vai começar o trabalho dela. Como é que vai funcionar isso? Então, com o pedido em mãos, né, esse aqui é o setor da expedição de empresas. Pode ser uma empresa comercial de produtos elétricos, pode ser um comércio em geral, né, pode ser uma empresa produtiva que tem essa setor de expedição. Tá certo? Aqui, então, nós vamos separar os itens dessa nota fiscal. Então, vou fazer a conferência dos itens, eu vou aqui, vou escolher o material. Então, a partir do momento que eu abrir essa caixa, desse supermercado aqui, ao abrir a caixa, vou pegar essa ficha, essa aqui é a ficha Kanban, e essa ficha Kanban, ela vai retornar para o setor do almoxarifado. Então, a medida que o almoxarifado, o almoxarife, a pessoa do abastecimento, passar por aqui, coletar essa ficha, né, ele vai levar de volta para o setor do almoxarifado,
Na próxima rota que fizer, ele vai trazer a quantidade correspondente a essa ficha aqui. Essa ficha é um sinal, é uma comunicação entre o setor da expedição e o almoxarifado. Ele vem e repõe a mercadoria. Então, ele pode entrar essa prateleira e a pessoa que faz a separação, né, da mercadoria que está para ser vendida, vai fazer a retirada, separa, embrulha, empacota, confere, e aí faz a expedição que vai para o seu cliente. Tá. E qual que é a diferença entre... Porque aqui eu estou considerando também, isso daqui é basicamente um estoque, só que menor. O que diferencia esse meu estoque daquele estoque central? O almoxarifado central é onde eu guardo basicamente a maior parte das matérias-primas, né, da forma como elas vêm do fornecedor. Então, muitas vezes ela pode vir a granel, uma caixa, muitas peças soltas, né, não contadas. Então, o almoxarifado central serve para fazer o armazenamento principal dos itens. Já o supermercado, que você está vendo aqui, ele tem quantidades específicas de produtos e exatamente os produtos que mais têm volume de saída. Então, eu não preciso toda vez colocar alguém até o supermercado, até o almoxarifado central, e fazer a coleta desses materiais, ir para a expedição, fazer a conferência e fazer o posterior embarque. Então, aqui eu reúno os itens que eu trago tanto no almoxarifado central, quanto os itens que são produzidos internamente. Os itens principais, vamos dizer assim, do portfólio de saída da empresa, saem desse supermercado. Então, é um caixa rápido. Então, faz a separação dos itens conforme a necessidade da nota fiscal, separa a expedição do filho. Seria um estoque rápido, como se a gente estivesse numa loja, por exemplo, que vende material de construção, pode ser uma loja de material de construção, e é o que eu tenho ali de, não um estoque que fica disponível para o público, mas um estoque rápido, diferente do depósito que essa empresa tem. Acho que é uma boa analogia, você chamar uma almoxarifado central para um depósito e aqui fica no supermercado, uma coisa que você está indo com bastante frequência, você tem um acesso bem frequente, poucas mercadorias, que você vai ter um muito grande. Esse é o conceito desse supermercado. Entenderam vocês também, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, fiquei com dúvida, e aí a gente vai esclarecer para você. Afinal, gestão à vista é simples, é fácil e sempre funciona.